Eu pergunto, por que você escolheu o jornalismo? Os jornalistas respondem, porque eu quero contar histórias, porque eu quero fazer diferença, porque eu quero deixar um legado. Então, essa é a primeira realidade quando a gente vai para o mercado. Qual a segunda realidade quando nós vamos para o mercado? Salário. 2,7% das pessoas. Gente, parece que é pouco, 2,7%, mas pensem que quase 3% dos jornalistas empregados no Brasil, 3%, recebem menos que um salário mínimo. O salário mínimo hoje, tá? Eu não sei se já subiu, mas era R$ 1.200. Alguém pode me corrigir aqui. Ganha menos que um salário mínimo. 13% ganha de um salário mínimo a R$ 3.000. E a gente já vai olhar um pouquinho para a carga horária dessas pessoas. 22%, 3 a 5 mil. Então, se eu fizer uma conta aqui, olha, 20, 30, 35, 37, 38% dos jornalistas estão numa faixa que vai de menos de um salário mínimo para R$ 5.000. Atenção, assessores de imprensa Freedom, por que isso é importante para a gente? Para nós entendermos qual é a emoção, qual é o grau emocional das pessoas que estão dentro das redações. Isso muda até a nossa maneira de olhar para aquilo que está acontecendo lá dentro. A gente tem que olhar para os jornalistas que estão na redação com compaixão. Eu não posso ficar frustrada porque um jornalista não me respondeu. Porque qual é a emoção, qual é o grau, né, emocional dele dentro dessa redação? Como é que ele foi chamado para um propósito e ele não está conseguindo às vezes nem pagar as contas com esse propósito. Disseram para ele que ganhava mal, mas não disseram que era tão mal assim. Então essa é a realidade de quem estava nas redações. Agora vem a realidade de carga horária. 10% das pessoas trabalham até 6 horas, mas 31% de 6 a 8 horas. Só que 41% trabalha de 8 a 10 horas. Dá uma olhada, gente. Se eu juntar de 8 a 10 horas com de 10 a 12, eu tenho 54% dos meus jornalistas. 54% dos jornalistas trabalhando de 8 a 12 horas, ganhando de menos de um salário mínimo a R$ 5.000. Vai imaginando esse cenário aí, tá? Esse é o cenário que a gente encontra lá nas redações. E 67,5%, dá uma olhada nesse número, gente, são demandados profissionalmente para atividades relacionadas a novas mídias, ou seja, SEO e marketing digital. Ou seja, a grande maioria, 67,5%, sequer está fazendo jornalismo. Então, se eu sou um jornalista, se eu recebi um chamado para exercer essa profissão e hoje eu não estou exercendo essa profissão, o que eu preciso fazer? Eu preciso que você comece a atender o teu chamado. Eu quero convidar você para começar a olhar para outros lugares onde você vai atender o seu chamado. O que a gente cria dentro dessa rede chamada Assessoria de Imprensa Freedom, e mais do que fazer o jornalismo, que é uma ferramenta, o jornalismo é uma ferramenta que eu uso para algo maior. Se eu der uma passeada pelas redes sociais, se eu der uma passeada, né, pelas notícias hoje, eu vou me deparar com todo tipo de notícia. Eu não sei se vocês viram, então, hoje eu sempre faço ronda de pauta pela manhã e eu sugiro que vocês façam isso também. Então, teve um caso lindo, né, uma matéria linda de um garoto autista que foi acolhido pelos meninos do condomínio, e aí o jornalista conta a história desse garoto autista. E essa matéria, ela toca a vida da mãe do autista que sabe qual é a dificuldade de ter um filho, né, com espectro de autismo e que às vezes tem dificuldade de ser inserido na rodinha de amigo. Algo disso, você está atendendo ao seu chamado. Qual é o seu chamado? Quando eu crio uma matéria falando de uma criança autista com espectro de autismo, e parece uma matéria boba, parece uma matéria simples. Então, a história de uma mãe, né, que vai numa festa e ela estava toda apreensiva, porque ela falou, eu sei que eu vou chegar lá, o meu filho vai querer brincar, e as crianças são, às vezes, maldosas, vão tirar sarro dele, vão excluí-lo, porque ele é diferente, porque ele não é igual a todo mundo. E aí essa mãe vai lá
e a criança pede para jogar futebol e o resultado é maravilhoso. Elas acolhem essa criança, as crianças ajudam ele a chegar no gol e jogar a bola para o gol. É lindo. Quem contou isso? Quando às vezes a gente olha uma matéria, a gente esquece que por trás dessa matéria tem alguém, tem um ser humano como eu e você, que teve a sensibilidade de contar essa história. E vou dizer mais, essa história tem muito cara de história contada por um assessor de imprensa. Por que eu digo isso? Porque ela acontece dentro de um condomínio. É quase impossível, né, o jornalista o que aconteceu ali dentro daquele condomínio. Muitos jornalistas hoje fazem ronda de pauta também nas redes sociais, né? Procurando histórias nas redes sociais. Mas tem muito cara de assessoria de imprensa. Já só, parece uma matéria, nossa, que matéria boba. Não. Olha a experiência que nós estamos proporcionando para essas crianças. Isso é matéria, isso é lindo. A gente movimenta uma energia, a gente produz uma energia naquele espaço. A gente produz uma energia naquelas crianças que pode mudar a vida delas para sempre. Uma matéria, quando toca a vida de alguém, ela muda o ambiente.